Web, tudo azul por aí, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aperte o Play. Eu sou o psicólogo Lucas Freire e esse é o nosso espaço para trocar uma ideia sobre o mundo do trabalho, liderança, criatividade, o playfulness e seja mais lá o que a gente quiser, um espaço de troca. E hoje, o episódio de hoje do nosso podcast é atendendo a pedidos. Eu também atendo a pedidos. E esse pedido foi feito pelos participantes de um workshop que eu fiz sobre liderança. A pergunta que me fizeram foi: Lucas, como eu desenvolvo maturidade dos meus liderados? E o tema do podcast vai ser uma resposta para isso. Como desenvolver empowerment, empoderamento e protagonismo na minha equipe? É isso aí, como desenvolver protagonismo. É um assunto polêmico, difícil? Darei muitos spoilers. E é um assunto que muitas pessoas me perguntam, principalmente aquelas pessoas que gostam de estudar teorias de liderança, que se aprofundam no tema, elas muitas vezes chegam nessa encruzilhada. Eu sei que eu preciso desenvolver as pessoas, mas como eu faço com que elas queiram isso? Como eu estimulo as pessoas a isso? Esse é o grande desafio e é um pensamento importante que muitos líderes tenham. Significa que você está realmente implicado nesse processo, nessa arte complexa que é liderar. Para fazer uma rápida introdução, enquanto isso, rapidinho, viu? Não se esqueça de entrar lá no meu site lucasfreire.com.br ou people2people.com.br. Lá vocês vão ver alguns cursos online, inclusive tem o curso Liderança Unboxing, que eu trago algumas ideias introdutórias sobre liderança e em breve vários cursos bacanas para vocês, em especial cursos voltados para isso, liderança positiva, liderança situacional, e eu quero começar falando isso. Na verdade, muita dessa encruzilhada de como a gente desenvolve maturidade dos nossos liderados é fruto dos aprofundamentos dos conceitos da liderança situacional. Quem aí já estudou liderança situacional, de uma maneira muito resumida, ela traz uma noção de que o líder deve ajustar o seu padrão de comportamento ao nível de maturidade do liderado e ao momento, à situação. E ela classifica 4 níveis de maturidade: o M1, M2, M3 e M4. A maturidade, dentro do conceito de liderança situacional, ela é um conjunto de 2 níveis de maturidade, 2 tipos. A maturidade psicológica, que tem a ver com o ímpeto, com a vontade, com o desejo, e a maturidade profissional, que tem a ver com esse histórico de resolução de problemas. E aí, a liderança situacional, ela trouxe um marco, para mim é um dos conceitos de melhor entendimento e mais práticos para o exercício da liderança. É muito visível isso no dia a dia e é muito fácil de entender e adotar. Só que essa questão que a gente vai tentar trazer para vocês aqui um framework, um olhar, ela é uma questão que vai surgir invariavelmente se você adota essa metodologia na sua prática diária de liderança. É o seguinte, eu sei que eu tenho que ajustar o meu comportamento à maturidade do liderado, mas como eu desenvolvo maturidade? Como eu gero protagonismo, empowerment? E esse é um dos assuntos que vem sendo muito estudado pela psicologia positiva, está dentro do campo da liderança positiva, e especialmente eu vou trazer aqui um trabalho de 2 professores da Universidade da East Carolina, dos Estados Unidos, e eles elementam 5 dimensões do empowerment. Eu até anotei o nome deles aqui, que eu sou péssimo de nomes. Gretchen Spritzer e Anil Misra. Deve ser indiano, indiano provavelmente. Anil Misra. Ele é indiano e ela é a Gretchen Spritzer. Eles trabalharam muito fazendo pesquisas para desenvolver um framework que desse vazão a como a gente pode aumentar, garantir com que o empoderamento floresça numa organização. E eles trouxeram 5 dimensões para esse empoderamento, para o estímulo ao protagonismo. Essa pergunta, gente, ela me ocorre sempre, em todo tipo de evento, programa de liderança, é um tema desafiador e é claro que ela não se esgota nisso que eu vou trazer para vocês aqui, essas 5 dimensões, mas elas vão trazer uma luz interessante e ao mesmo tempo eu quero deixar uma reflexão para todos. Eu vou falar das dimensões e vou dar dicas de como a gente pode desenvolvê-las, mas um pensamento para todos é o seguinte:
a gente vai esbarrar em um outro fator que não é tão estudado, que é como nós vamos gerar esse protagonismo num país como o Brasil, em que a gente tem um abismo social muito grande e que as oportunidades de escolha não são tão fáceis. Então tenham em luz essa questão. Vamos botar aí um PTBR no conceito e eu quero que vocês depois troquem uma ideia comigo, escrevam o que é que vocês pensaram dessas provocações que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro eu vou falar rapidinho quais são as 5 dimensões. A primeira dimensão é a autoeficácia. Autoeficácia, depois autodeterminação, depois a gente tem um senso de consequência pessoal, ou seja, aquilo que eu faço traz uma consequência, é um fator muito forte de maturidade, sentido, significado do trabalho, da vida e tudo mais, é um fator também de empoderamento, e o último é a confiança. Eu vou falar sobre cada um deles, preste muita atenção em cada um deles. Vamos começar com autoeficácia. O que é a autoeficácia, né? A autoeficácia, de maneira muito simplificada, por causa do tempo do podcast, é um senso, um sentimento de competência pessoal. É uma crença de que eu sou competente para realizar determinada tarefa, determinada ação. E essa sensação de autoeficácia, ela vai nos dando mais confiança para que a gente realize o nosso trabalho. Então, um fator chave para gerar protagonismo é as pessoas começarem a entender o que elas são boas, no que elas são boas e o que as diferencia, quais são suas marcas registradas, o que pode levá-las a construir um trabalho de excelência. Tem um trabalho muito forte do psicólogo Don Clifton que nos provoca isso, né? A causar uma ruptura, fazer com que a gente perceba mais o que a gente tem de bom do que a gente tem de ruim. Esse primeiro fator já mexe com as estruturas corporativas atuais, né, que estão muito acostumadas a fazer críticas, a olhar o que falta e não a promover o que temos de bom. Isso é uma coisa muito arraigada no modelo organizacional, mas esse sentimento de autoeficácia, ele é chave para o protagonismo, para o empoderamento, para as pessoas se sentirem capazes de realizar tarefas difíceis e complexas. Alguns elementos que eu elenquei aqui para ajudar a desenvolver a autoeficácia. Primeiro, proporcionar experiências de domínio pessoal. Fazer com que as pessoas se sintam capazes de entregar ou fazer algo por elas mesmas, de terem domínio do processo. Então, fica a dica aí, a delegação é um excelente instrumento para a autoeficácia. Então, delegar tarefas, lembrando que delegar tarefas que sejam realizáveis, né? Não é aquele negócio como a gente ouve por aí, vista sua roupa de sapo e dê os pulos. Eu não sei se de onde você vem tem esse ditado aí, né? Outra maneira de desenvolver a autoeficácia são os role models, os modelos de excelência. Então, promover feedback positivo daquilo que está sendo feito de maneira eficaz, de maneira excelente. Fazer uma conexão entre ação e resultados bem-sucedidos, isso é muito importante, principalmente no feedback. Feedback positivo pode dar aí muito pano para manga para vocês trabalharem a autoeficácia. Pode abusar do feedback positivo, ele cria empoderamento sem dúvida, sem dúvida. Depois eu vou fazer um podcast só sobre isso. Outro elemento que vai gerar esse protagonismo, autodeterminação. Autodeterminação tem a ver, e aqui eu vou deixar um asterisco para vocês refletirem sobre o PTBR, Brasil. Autodeterminação está conectado com uma compreensão ou uma crença de que eu tenho escolhas e de que eu protagonizo as escolhas. Existe um leque de possibilidades dentro da minha jornada de trabalho e eu vou priorizar aquilo que eu entenda que vai gerar melhores resultados. A gente tem um nome para isso, é o job crafting, é a pessoa sendo responsável pela construção da sua rotina de trabalho. Isso gera muito protagonismo. E a autodeterminação, ela tem a ver com esses processos de escolha, de pelo menos um entendimento das possibilidades que eu tenho para decidir. E quanto mais o trabalho
tolhe, diminui essas escolhas, menos protagonismo ele gera. E aí vem uma questão muito séria que eu posso deixar como provocação, temas para outros podcasts, que é: será que o modelo de liderança que a gente atua no Brasil, principalmente porque o nosso país tem muitas funções de baixa complexidade, ele não favorece esse tolimento da autodeterminação? Eu até falei recentemente isso. Muitas vezes, talvez em algum outro podcast, muitas vezes as pessoas não têm oportunidade de escolha. Se elas não têm oportunidade de escolha, isso vai criar uma dificuldade de elas se sentirem protagonistas. Então a autodeterminação é um fator importante e talvez a nossa realidade econômica, social, cultural não ajude tanto nisso, né? Tem gente que fala assim: ah, não, mas a pessoa escolheu. Cara, eu passo toda semana que eu tô indo pro escritório, eu passo por uma fila de uma empresa governamental que faz cadastro de pessoas pro emprego. Cada dia essa fila tá maior. Então assim, não me venha com churumelas de dizer que todo mundo escolhe, que não é verdade. Uma parcela escolhe, é verdade, mas outra parcela vai trabalhar para subsistência. E aí, como é que a gente pode desenvolver isso, né? Digamos que eu já tenho um liderado na minha equipe e eu quero desenvolver essa autodeterminação, né? Que ela compreenda que ela tem escolhas e que ela possa decidir. Tomada de decisão. Eu sei que isso é um fator crítico para a liderança, porque se o líder percebe que o liderado é muito imaturo, ele tira do liderado a capacidade de decidir. Esse é um fator que a gente ensina em liderança situacional, né? Quanto menor maturidade, mais autocrático é o líder, ou seja, eu tiro do liderado a possibilidade de tomar uma decisão. Como é que a gente desenvolve isso? Primeiro, dar mais oportunidades, acreditar mais no erro honesto, que é aquele erro que tinha vontade de acertar, esclarecer repetidas vezes qual é a visão, ou seja, não é pegar a visão, qual é o sentido daquele trabalho, dar muita informação sobre o trabalho, mostrar que existem alternativas, caminhos para que a pessoa possa tomar decisões. Isso tudo vai ajudá-la e vai criar um ambiente favorável à autodeterminação. Mas isso aí pode ser um trabalho de formiguinha, tá? Se a pessoa ela cresceu num ambiente que tolhe muito a capacidade de decisão dela, ela não vai se sentir com autonomia para decidir. E isso pode ser uma questão cultural, pode ser da cultura de uma empresa, pode ser a cultura de um lugar. Isso vai muito de como o ambiente vai favorecer isso ou não. Ou, por exemplo, se eu estou numa empresa de uma cultura muito punitiva, as pessoas tendem a disfarçar essa autodeterminação, a não protagonizar, porque vai vir uma punição de lá e elas não querem ser punidas. Óbvio, como aqui a gente está no podcast, eu estou resumindo alguns debates, depois vocês podem escrever aí, que eu acho que tem muito pano para manga nesse capítulo de hoje. Um outro fator que gera autonomia, empowerment, um senso de consequência pessoal. O que é isso? O indivíduo, ele assume a responsabilidade da consequência dos seus atos. Isso é um fator interessantíssimo de desenvolvimento pessoal. Ele precisa, para se sentir mais empoderado, protagonista, se colocar no papel de responsável por aquilo que ele faz. E para isso, ele precisa receber feedbacks, ele precisa ter clareza, ele precisa entender o longo prazo. A ação tem uma consequência. Quais são essas consequências? Isso vai vir muito numa relação de aprendizado. Como é que a gente desenvolve isso? Ter o tempo inteiro informações de consequências das ações. Olha, o seu ato A causou o resultado X, seu ato B causou o resultado Y. Oferecer para as pessoas ferramentas, recursos para que elas tenham clareza, entendimento de que suas ações vão trazer consequências. Reconhecer, incentivar sucessos, mostrar a cadeia. Isso às vezes acontece com a delegação. Delegação mal feita é aquela de largada. Largo lá e deixa o cara sozinho para ver como é que ele vai se virar. Isso aí é uma delegação mal feita. Logo, vai dificultar o protagonismo.
Protagonismo, uma delegação bem feita, eu mostro quais são as consequências. E eu garanto também que aquele que recebeu a delegação enxerga a consequência do ato. Não vale a pena trazer aqui, mas existem vários acidentes de trabalho, tem exemplos dos mais variados, depois pesquisem aí, acidente de Bhopal na Índia, como uma delegação de uma pessoa com a maturidade mais baixa foi o estopim para um efeito dominó que aconteceu dentro dessa tragédia. Já foram quais aí? Já foi alta eficácia, autodeterminação, senso de consequência pessoal. Vamos ao fator 4. Significado e sentido. Uma pessoa, ela se empodera se ela entende os porquês. Vocês vão ver muito claramente pessoas maduras. A pessoa madura, ela quer saber por quê. Eu quero que você faça isso. Por quê? Mas por quê? O senso de porquê, o sentido, querer fazer parte de algo maior, é um fator crucial para o empoderamento. Como é que a gente desenvolve isso? Dar clareza nos porquês de determinado trabalho de longo prazo, destacar valores por trás de determinada ação, qual é a importância em termos de valores, trazer o intangível para a agenda na relação líder-liderado, criar sentido, criar propósito, criar um senso de legado vai gerar protagonismo, empowerment. E aí vocês vão poder ver muito fortemente a figura do líder que inspira através de valores. Ele cria um senso de propósito com mais naturalidade do que o líder que é mais tarefeiro, que é foco na tarefa. O último elemento do empowerment do podcast de hoje é a confiança. A confiança, vou dar um brilho para ela, merece podcasts e mais podcasts, porque é um tema, tem um autor que eu adoro, Marco Túlio Zanini, ele tem um livro chamado Confiança. Para ele, a confiança é um valor econômico intangível de uma organização. E o que é uma confiança para esse empoderamento, né? É a confiança de que eu vou poder falar e ouvir. É a confiança de que eu posso me posicionar sem ser caluniado, sem ser diminuído. Tem tudo a ver, se você quiser aí, ouve lá Lideranças Tóxicas, outro podcast que eu fiz, que vocês vão ver como esses ambientes tóxicos acabam com a confiança. Ou veja também o que eu falei do Big Brother, tem muito a ver com isso também. Então, como é que a gente resolve isso? Como a gente pode desenvolver isso? Criar uma cultura real de feedback honesto, com comunicação positiva, criar uma atmosfera de franqueza e positividade. Outro fator importantíssimo, essa cultura de feedback orientada ao problema e não à pessoa. Uma ênfase de orientação à resolução de problemas e não ao julgamento pessoal. Mostrar consistência, ser walk the talk, ser aquilo que falamos é muito desafiador nos dias atuais. E gerar e ter abertura. São fatores que vão influenciar confiança, mas tem muitos outros que não vai dar tempo no podcast de hoje. Então, retomando para vocês aí como gerar empoderamento e protagonismo, trabalhar esses 5 elementos: a autoeficácia, autodeterminação, senso de consequência pessoal, significado, sentido e a confiança. Trabalhe esses elementos com sua equipe, assista aqui os meus podcasts, as minhas dicas e vocês vão se empoderar os seus times. É isso, falei pra caramba hoje, hein? Eu tava inspiradíssimo. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Como criar empoderamento e protagonismo nas suas equipes. Entra lá no meu site lucasfreire.com.br, meu Instagram @lucasfrancofreire. Cara, me segue, troca uma ideia, manda comentários. Vamos criar a nossa comunidade de conhecimento. Eu vou ficando por aqui no Aperte o Play e vejo vocês muito em breve. Um abraço, fui, sugestões, tamo aí. Tchau!